Trabalho com dois Exus. Sim, trabalho com dois Exus. Qual deles eu devo cuidar? Ou será que eu preciso cuidar dos dois Exus que eu trabalho? Será que eu preciso firmar a vela para os dois Exus que eu trabalho? Será que eu preciso fazer oferenda para os dois Exus? Tem essa dúvida na cabeça de muita gente e eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, como deve ser feito. Tá bom? Então acompanhe esse vídeo aí do início ao fim e não esquece de curtir, compartilhar, é claro, e deixar o seu comentário logo abaixo, tá bom? Pois bem, pessoal, salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, começando mais um conteúdo trazendo informação para vocês. Canal Tudo Sobre Umbanda, o maior canal de Umbanda do Brasil, onde a gente fala sobre as entidades, sobre ritualísticas, sobre a Umbanda, enfim. A gente aborda o mundo espiritual de forma geral. E o tema desse vídeo é: a pessoa que trabalha, que carrega dois ou mais Exus, é obrigado ou necessário cuidar de todos eles? Muitas pessoas acabam tendo essa dúvida e chegam até mim perguntando: Patrick, eu preciso cuidar dos dois Exus? Ou quais desses Exus eu devo cuidar? Vamos fazer uma pergunta breve aqui. Tá? Só uma perguntinha para ver se vocês vão conseguir analisar corretamente. Vamos supor que você tenha 3 filhos. Sim? 3 filhos. Você vai cuidar mais de um e deixar os dois de lado? Como que você vai fazer? Deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião. É claro, pessoal, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente está falando de pessoas encarnadas e depois a gente está falando de Exu. Mas é uma questão de lógica para a gente poder analisar. O que eu quero dizer é que, independente de quantos Exus você trabalha, o ideal é que você cuide de todos eles. É isso mesmo, o ideal é que você cuide de todos os Exus. Por quê? Porque você trabalha com dois Exus, esses dois Exus também estarão cuidando de você. Cada um em uma área específica da sua vida. Um exemplo, se você tem 2 Exus, provavelmente um Exu vai trabalhar mais no lado financeiro, o outro vai trabalhar mais no lado profissional, ou um Exu que você trabalha vai focar mais no lado espiritual, o outro vai focar mais na defesa. Ou seja, mesmo você tendo mais de uma entidade, de uma linha, cada uma delas vai ter uma função específica na sua vida. Ambos estarão te auxiliando. E nada mais justo do que você também cuidar de ambos, tá bom? Mas é claro, eu sei que isso não é tão fácil assim. Muitas pessoas acabam tendo dificuldade para poder cuidar de várias entidades ao mesmo tempo. Primeiramente que isso demanda dinheiro, tá? Isso é um fato. Existe um custo. Se a gente for firmar uma vela, acender uma vela, até tudo bem. Mas se a gente for oferecer bebida, fazer oferendas, isso é claro que tem um custo. E nem sempre todos vão ter condições de fazer isso. Lembrando que, às vezes, um Exu em específico vai gostar de uma determinada coisa e um outro Exu vai gostar de uma outra coisa. Ou seja, a gente acaba tendo que ter um gasto maior ainda. Aí vem aquela resposta: eu posso cuidar apenas de um Exu? Ou seja, de forma constante? E sim, você pode. Mas quais deles? Quais desses 2 Exus eu devo cuidar de forma mais constante? O Exu de frente. Sim, calma que eu vou explicar para vocês. Até eu vou ensinar você a identificar este Exu de frente, tá bom? Primeiramente, nós temos o costume de dizer o seguinte: o que existe? Existe o Exu de frente e existe o Exu de fundo. Ou então a gente diz que existe o Exu de trabalho e o Exu do espiritual. Qual que é a separação disso? O Exu de frente nada mais é do que aquele Exu que está coordenando, tá, toda essa sua linha de esquerda, ou seja, é aquele que coordena as outras demais entidades. Então a gente chama ele
de Exu de frente. Ele é o general da sua coroa, vamos assim dizer. Ele é o comandante, ele é o coordenador. Ele está à frente às outras demais entidades. Um exemplo, quando uma outra entidade vai trabalhar, ela vai pedir autorização para esse Exu de frente, porque é ele que coordena, é ele que organiza a sua coroa mediúnica, se tratando ali de Exu, de Pombogira, tá bom? Ou então a gente chama também de Exu de trabalho, tá? O que seria esse Exu de trabalho? Exu de trabalho é aquele que mais trabalha, né? É aquele que mais age, tá, em você como médium. Provavelmente aquele Exu que está incorporando mais vezes, provavelmente aquele Exu que trabalha muito mais do que os outros demais Exu, aquele Exu que incorpora mais, aquele Exu que dá mais consulta, ou seja, aquele Exu mais presente, tá bom? Já os outros demais Exus, que a gente tem um costume de dizer que é o Exu de fundo, né, o Exu de costas, esses outros Exus ou essas outras entidades, nós chamamos de entidades auxiliadoras, ou entidades, sim, que fazem parte da sua coroa mediúnica, tá ok? Ou seja, elas fazem parte de você, porém, elas vêm como auxílio, ou seja, elas não estão à frente. Então, qual a gente deveria focar mais os nossos cuidados? Naquele Exu de frente, isso, naquele Exu de trabalho, que é aquele que está à frente, que é aquele que coordena. Por quê? E este Exu de frente, ele precisa estar fortalecido, vamos assim dizer, entre aspas, né? Ele precisa estar fortalecido. Porque ele fortalecido, ele consegue orientar e equilibrar as outras demais entidades. Por quê? Porque ele está à frente. Ou seja, não tem como. Vamos supor que a gente está num exército, né? A gente está numa guerra. Não tem como o comandante, o chefe, o capitão do exército está fraco e os soldados fortes, tá? Ou seja, o comandante, se ele não tiver forte, ou seja, firme, ele vai enfraquecer todo o resto ali do seu exército. Porém, se um comandante está forte, um capitão ali, se ele está forte, né, vamos assim dizer, ele vai conseguir fortalecer os seus soldados. Então deu para vocês compreenderem? Só que aí é claro. Então, primeiramente que você agora já sabe identificar qual é o seu Exu de frente, tá bom? É aquele que mais trabalha, é aquele que coordena as outras demais entidades, tá bom? É aquele que está mais incorporando dentro de um terreiro, é aquele mais ativo, tá? Em algumas culturas é considerado o Exu de frente aquele primeiro Exu que manifesta. Um exemplo, você que é médio e trabalha com 3 Exus, você consegue identificar o Exu de frente, aquele que foi o primeiro a se manifestar entre esses 3. Ou seja, qual foi a sua primeira entidade a se manifestar desse lado de Exu e Pombogira? Então, aquele que se manifestou primeiro, ele pode sim ser o seu Exu de frente, tá bom? E entra aquele outro porém também. Patrick, tá, compreendi o que é Exu de frente, tá? Então, agora eu sei. Mas, eu posso, ao invés de ter um Exu de frente, eu posso ter uma Pombagira? E a resposta é sim. Você pode, ao invés de ter um Exu de frente, você pode ter uma Pombagira. Aí como é que a gente define isso, se é Exu ou se é Pombogira? Lembrando que não existe uma definição certa, porque isso vai depender de cada médio, da particularidade de cada um, tá? Mas de forma rotineira, ou de forma mais comum que vemos hoje em dia, são homens ter como de frente um Exu, e mulheres ter como de frente uma Pombagira. Porém, é claro que isso não é uma regra. Existem homens, tá, que tem Pombogira de frente, e existem mulheres que têm o Exu de frente, tá bom? Então isso vai variar conforme cada médium. Então, independente se é Exu ou Pombogira, isso é variável para cada um.
Mas como eu disse para vocês, devemos focar o cuidado maior neste Exu de frente. Mas isso, pessoal, não vai simplesmente fazer com que você ignore as suas outras demais entidades. O que eu estou citando aqui é aquela entidade que a gente muitas das vezes precisa focar ou ter um foco um pouco maior, porque é ele que vai estar fortalecendo, tá, toda essa sua linha ali de Exu e de Pombogira. Porém, é claro, sempre devemos cuidar de todas as entidades. Só que, como eu disse, às vezes a gente não vai ter dinheiro, a gente não vai ter meios para poder estar fazendo oferendas para todas as entidades, para estar firmando vela para todas as entidades. Então a gente faz o que pode. Eu até vou dar um exemplo bom para vocês de como vocês podem fazer, tá bom? Pelo menos ali de 2 em 2 meses, faça ali uma oferenda boa para todas as entidades que você trabalha da esquerda. Ah, eu tenho 2 Exus, então de 2 em 2 meses eu vou fazer uma oferenda para ambos, tá? Para sempre estar fortalecendo ambas as entidades que eu trabalho. Porém, no decorrer desses 2 meses, eu vou estar firmando mais uma vela para o Exu de frente, eu vou estar firmando mais um padê para o meu Exu de frente, e sempre quando der, eu faço a firmeza para outra entidade também, para que ela também não fique esquecida, né, gente? Para que você não deixe essa entidade de lado, tá bom? E aí, vocês compreenderam isso tudo? Se sim, curta. E não esquece de deixar nos comentários a sua opinião. E se você sabia sobre essa questão do Exu de frente, qual que era a função dele, agora você já está sabendo, hein? Então deixa aí nos comentários. Ah, e é importantíssimo que você compartilhe. Pessoal, o YouTube não está entregando os vídeos aqui do canal para todo mundo. Então vamos pedir aquele apoio seu, que é compartilhar nas suas redes sociais. Pode ser? Então, bacana, hein? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.